Belezinha, tudo bom com você? Eu sou o professor Anderson Girelli, sou professor aqui do Colégio Évora. Eu trabalho com ensino médio, trabalho com extensivo e também trabalho com cursos paralelos. Então, a minha dica é que se você busca ajuda em química, do verdadeiro básico ao extremo avançado, pode contar comigo, entre em contato aqui com nós. E hoje o meu motivo de estar aqui gravando aqui para você é essa prova lindinha aqui da UNEMAT de 2022, a segunda edição aqui. E nós temos 3 questõezinhas de química. É uma prova que ela tem 9 questões de ciências da natureza e 3 delas são de química. Se você quiser ter acesso ao material da prova, está aqui no link desse vídeo, então você pode acessar ali, ou no nosso site, aqui no site do Évora, também você encontra essa provinha, tá bom? Então vou resolver aqui com você a questão número 4, número 6 e número 7. É uma prova que assim, ela trabalha com os conceitos relativamente mais simples do que muitas provas aqui do Brasil, então não é nada muito rebuscado, mas claro, né, como é um assunto de química, a gente sempre tem que estar tomando um certo cuidado. Então a gente não pode também subestimar o nível da prova e falar que é uma prova ridícula, porque ela trabalha com alguns conceitos aqui interessantes, tá bom? Vamos lá então para a questão número 4. Questão número 4 diz assim: ao contrário do que se imagina, mesmo nos locais mais limpos, como o Ártico, a água da chuva é levemente ácida, pH 5,6. O pH mede o teor de íons positivos de hidrogênio de uma solução. A tabela do pH vai do 0 ao 14, e quanto maior for a concentração daqueles íons, menor será o pH. Logo, mais ácida a chuva. Então olha só que interessante aqui. É um conceito sobre pH, é um conceito de fisicoquímica, mais especificamente dentro de equilíbrio químico. Tá? Então, se você quiser revisar o conceito de pH, é dentro do assunto de equilíbrio químico que você aprende sobre autoionização da água, é o nome do tópico, e você aprende a calcular pH. Só que se você não lembrasse, por exemplo, na hora da prova, que o que o pH mede e quanto menor ele é, maior a acidez ou vice-versa, a questão mesmo está te dando a instrução. Então, era só você pegar pelo texto aqui mesmo, saber o que você teria que fazer. Tá? Em várias cidades do oeste da Europa e do leste dos Estados Unidos, a chuva chegou a ter pH entre 2 e 3, ou seja, entre o do vinagre e o do suco de limão. Eu li o dado, a fonte, né, do texto, e ele fala aqui no comando da questão: considere que o pH da água da chuva pode variar de acordo com a região. A figura 1 mostra hipoteticamente os valores de pH de amostras de água da chuva atribuídos a diferentes locais. Então ele deu aqui a região 1, 2, 3, 4 e 5, e os pHs dela 3, 5, 7, 8 e 10, beleza? Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos tentar entender o que esse pH aqui mede. Ele falou que ele mede a concentração de íons de hidrogênio positivos na solução. Sim, a água ela é uma substância H2O que ela sofre um processo chamado autoionização. Tá? Se você tem um frasco com água, para cada litro de água que você tem, de solução que você tem na verdade, algumas moléculas de água se rompem em H+, e OH-, ou H3O+, e OH-, tá? E como uma molécula d'água é rompida em 2 partes, a quantidade de H+, e de OH- é a mesma se for água pura. E em condições assim, a 25 graus Celsius, H+, e OH- ficam numa concentração de 10 a menos 7 mol por litro, tá? Como as quantidades de H+, e OH- são as mesmas, H+ é o que confere acidez para a água e OH- é o que confere alcalinidade ou basicidade para a água, como as quantidades de hidrogênio que dão acidez e de OH- que dão basicidade são as mesmas, a água pura ela é neutra. E a gente fala que ela tem pH 7 justamente por conta disso. Quando nós acrescentamos um ácido, esse pH diminui, porque a concentração desse hidrogênio aumenta. Então são grandezas inversamente proporcionais e o próprio texto da questão te fala isso, né? A questão é que esse número de pH, na verdade, ele é um expoente, é uma versão positiva e um expoente negativo de uma concentração de hidrogênios. Exemplo, se o pH é 3, significa que a concentração de hidrogênios é 10 elevado a esse número, só que negativo, 10 a menos 3 mol por litro. Se o pH de uma solução é 5, significa o quê? Que a concentração de H+ naquela solução é de 10 a menos 5. Viu que simples? 10 a menos 5, aqui no caso 10 a menos 7, aqui no caso 10 a menos 8, e aqui no caso 10 a menos 10. Pode ver que o valor do pH 3, 5, 7, 8 e 10, de cima para baixo está aumentando, que são números positivos. Daqui para cá, os algarismos estão aumentando, mas o sinal negativo inverte a nossa interpretação. Então daqui para baixo, a concentração de hidrogênio diminui, e daqui para baixo o pH aumenta. Então, mais uma prova que são grandezas inversamente proporcionais, tá bom?
Aqui na questão, ele já pede na letra A, ele fala, a amostra da água da região 1 é 100 vezes mais ácida do que a amostra da região 2. E esse olha assim e fica estranhando um pouco, porque de primeira mão você pode pensar que tem que comparar os pHs. O 5 não é 2 vezes maior do que o 3, mas você não vai usar, ou melhor, 100 vezes maior do que o 3, né? Você não vai usar o valor do pH para fazer essa comparação. Para você comparar a acidez, você tem que comparar as concentrações de hidrogênio, tá? O pH é só uma forma meio que ferramenta de você ver a acidez de alguma coisa. Mas na hora de fazer cálculos, a gente trabalha com a concentração de hidrogênio mesmo, tá? Então o pH é só um atalho para você interpretar, né? Então aqui, o 10 a menos 5 e o 10 a menos 3, a diferença de um para o outro é de 100 vezes? Afirmativo. Eles têm 100 vezes de diferença entre um e outro. Só que a água de pH 3 tem mais acidez do que a água de pH 5. Quantas vezes? 100 vezes. E sim, essa é a resposta da questão. Gabarito letra A. As outras alternativas ali, elas mostram essa proporção de maneira errada. Por exemplo, a letra B. Ele fala assim, ó, a amostra de água da região 5 é 10 vezes mais ácida do que da região 4. A região 5 é 10 e a região 4 é 8. Por que é 8 e 10? Porque a concentração de hidrogênio nessas águas é 10 a menos 8, 10 a menos 10. Se eu dividir um pelo outro, dá 100 vezes de diferença, né? Se eu colocar o maior em cima e o menor embaixo, 1 sobre 8 dá 100, dá 10 ao quadrado. Então, não é 10 vezes, tá? É a resposta, então fica a letra A para essa questão número 4 mesmo. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é o número 6. Então, isso aqui foi uma questão de equilíbrio químico e de autoionização da água, sobre pH. Número 6. Um estudante de química tentou verificar em laboratório a lei da conservação da massa. Opa! Que assunto que é esse da química? Isso aqui está dentro de grandezas químicas, dentro de um assunto chamado leis ponderais. Leis ponderais. Proposta por Antoine Lavoisier. Ele acompanhou duas reações em um recipiente de vidro aberto sobre uma balança analítica, medindo dessa forma a massa dos reagentes de partida e a massa dos produtos formados. A primeira reação foi a queima do magnésio metálico em ar, formando um sólido esbranquiçado e, para sua surpresa, a massa do sistema final foi maior do que a massa do sistema inicial. Por outro lado, no segundo teste reacional, ao aquecer uma amostra de açúcar até transformar em caramelo, observou a diminuição da massa final em relação à inicial. Deu ali a fonte e no comando ele fala qual foi o erro cometido pelo estudante, se houver, e por que ele não observou a conservação da massa dos reagentes e produtos em sua experimentação. Tá? Vamos lá, o que diz a lei de Lavoisier? Lavoisier diz que sempre que se faz uma reação química, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. A gente até fala filosoficamente, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho 10 gramas de reagentes, eles vão reagir entre si e vão formar 10 gramas da mistura final. Pode ter reagente em excesso que vai estar ali, pode ter produto formado, mas o importante é que se eu somar, pesar tudo antes e pesar tudo depois, as massas vão dar as mesmas. O que acontece às vezes é que se envolve um gás, a gente acaba não percebendo essa lei acontecendo. Mesmo que ela aconteça, a gente não percebe por um simples detalhe. As balanças convencionais que nós conhecemos, elas não pesam gases. Então esses gases acabam se perdendo e essa massa, que às vezes acaba tendo a mais ou a menos no experimento, é por conta da produção de um gás ou da incorporação de um gás como reagente numa massa sólida, tá? Então, o primeiro exemplo que ele fala foi da queima do magnésio em presença do ar. O ar ele é rico em oxigênio. Quando você coloca magnésio em presença de oxigênio, esse oxigênio, que é um gás que inicialmente não é pesado por balanças convencionais, ele acaba se combinando com o magnésio, formando um novo sólido. Só que aqui a massa desse oxigênio acaba sendo contada para o peso final, enquanto que aqui, por ele estar no ar, não acaba sendo contado. A gente poderia ver isso aqui até pela tabela periódica. O magnésio, a massa dele é aproximadamente 24,3. 24,3. Então vamos considerar uns 24. Como são 2 magnésios, eu teria aqui 48 gramas, por exemplo. Vou fazer uma proporção aqui em massa. Se eu pegar 48 gramas desse aqui e 32 gramas desse, isso aqui vai dar 48 mais 32, ó, 40 mais 30 dá 70, 8 mais 2 dá 10, 70 mais 10, 80 gramas.
Né? Se for calcular a massa disso aqui também, vai dar 24 mais 16, que dá 40, vezes 2 dá 80. Tá? Então aqui a gente tem sim um processo que obedece à lei de Lavoisier. Só que de fato, na balança, eu vou pesar apenas o quê? O que eu vou sentir que a balança vai estar medindo? A massa desse sólido e a massa desse sólido. Esse aqui está no ar, a balança não vai pesar. Então, inicialmente, a balança pesaria quanto? 48 gramas. Depois da reação acontecer, a balança pesaria quanto? 80. E é isso que justifica o aumento de massa do sistema. Mas está desobedecendo a lei de Lavoisier? Não, não está desobedecendo a lei de Lavoisier. Eu só não estou atestando ela, mas ela está acontecendo. Tá? No caso de baixo aqui, ele fala um outro exemplo. Ele fala sobre açúcar, até virar caramelo. O açúcar, quando você coloca aquecimento, ele começa a formar compostos de massa molar menor e começa a ser subprodutos. Por exemplo, o vapor de água. Você aquece açúcar, começa a produzir vapor de água, começa a sofrer uma desidratação desse açúcar. E aí vai formando compostos com gosto levemente mais amargo, um gosto mais forte, né? Então a gente tem o quê? Açúcar tem uma massa sólida, ele é um sólido, né? Esse caramelo aqui, ele pode estar no estado líquido mesmo, ou no estado sólido também. Vou colocar líquido porque ele está derretendo. Mas esses subprodutos normalmente são gases. Então esse açúcar aqui, se tiver uma massa desse açúcar, eu vou dividir essa massa de açúcar em duas partes. Uma gasosa e uma sólida, ou líquida, no caso do caramelo. Esse gás não vai ser pesado, então eu vou produzir algo que a balança não vai detectar. Por isso dá uma diminuição de massa. Tá? Mas, de novo, se eu somar a massa do açúcar e depois pegar a massa do caramelo e somar com a massa de todos os gases que eu fiz, eu teria sim uma conservação da massa. Só que para fazer isso eu teria que fazer um recipiente fechado. Eu deveria conter todos os produtos ali, inclusive os gasosos, e pesar isso de alguma forma. Vamos ver as alternativas aqui. Alternativa A. Em um sistema aberto não é possível observar a lei de conservação da massa. Tá? Não confunda não observar a lei de conservação da massa com não obedecer a lei da conservação da massa. A lei da conservação da massa ela vai acontecer. Observar para ter certeza só em recipiente fechado. Uma vez que as correntes de ar podem interferir na pesagem dos materiais. Na verdade, esse aqui até beleza, mas esse aqui não está envolvendo o ar necessariamente. Está envolvendo o açúcar e o aquecimento. Então não seria uma boa resposta para o nosso caso. Letra B. As reações de queima não seguem a lei de Lavoisier, porque envolve um oxigênio molecular como reagente, que pode ser gasoso e é de difícil pesagem. As reações de queima... Deixa eu ver. Tá. Então, isso aqui de não seguir a lei de Lavoisier só porque é gasoso também é falacioso. Porque, como eu falei, se eu fizer um recipiente fechado, todo o oxigênio daquele recipiente fechado vai reagir, vai formar produtos e a massa vai acabar se conservando. Então, não é por conta do oxigênio, é por conta de estar um recipiente aberto muitas vezes. Letra C. Os experimentos deveriam ter sido realizados em sistemas fechados. Isso é um bom ponto. No primeiro estudo, houve ganho de massa da vizinhança. E no segundo, houve perda de massa para a vizinhança. E essa aqui, de fato, com base no que eu comentei anteriormente, é o gabarito da nossa questão, né? Porque a gente tem um ganho de massa aqui mesmo. Tá? É normal que aconteça esse tipo de coisa. Gabarito letra C. Maravilha? E a nossa última questão, na questão número 7. Uma questão de química orgânica. Os terpenos são conhecidos como óleos essenciais, utilizados há cerca de 3.500 anos, com aplicação em cosméticos, perfumes, solventes ou matéria-prima para a produção de tintas, graxas, ceras e como intensificadores sensoriais de alimentos, em alimentos. Eles pertencem a uma vasta classe de metabólitos secundários com atuação e distribuição específica nas plantas. Suas moléculas são alquenos naturais que apresentam na sua composição ligações duplas de carbono, C+C, e são constituídas pela união de 5 átomos de carbono, isto é, por estruturas básicas de isoprenos. E ele dá ali a fórmula geral, que é C5H8, que se polimeriza formando a variedade de terpenos. O capim-limão, Cymbopogon citratus, é uma planta aromática e seu óleo essencial pode ser extraído das raízes, caules, cascas, folhas, flores e sementes da planta. Seu constituinte majoritário é o terpeno chamado citral, cuja fórmula estrutural está apresentada a seguir. Deu ali o desenho do nosso queridinho citral, esse bonitão que está aqui em cima, e ele fala, em relação à molécula do citral, assinale a alternativa correta. E ele fala aqui na letra A sobre ter carbonos primários, na letra B sobre ter carbono sp3, na letra C sobre ter tipos de ligação pi, na letra D sobre hibridação também, e na letra E sobre classificação. Então isso aqui é um assunto que está dentro de classificação de carbono, o estudo do carbono, geralmente é uma das matérias mais introdutórias da química orgânica, tá? Então não é um assunto muito avançado não.
Vamos lá, o que é um carbono primário? Carbono primário é aquele carbono que faz ligação a outros carbonos, no caso, a um outro carbono. O que é um carbono secundário? É um carbono que faz ligações a outros carbonos, só que no caso, sendo duas dessas ligações para dois carbonos. E o carbono terciário é um carbono que está ligado em 3 outros carbonos. No caso, o carbono quaternário também existe, tá? A gente até poderia contar aqui nesse caso, mas a questão não fala em nenhum momento sobre eles. Vamos contar aqui os carbonos primários. Vou fazer aqui de roxo os carbonos primários. Esse aqui é um carbono primário. Por que ele é um carbono primário? Porque ele está ligado diretamente nesse. E aqui, e as outras ligações, as outras 4 ligações do carbono estão para hidrogênios. E esse aqui é um carbono primário também, porque ele está ligado diretamente nesse. Esse carbono da ponta aqui também é um carbono primário, porque está ligado diretamente nesse de baixo. E mais nenhum. Esse carbono aqui, ó, cuidado que a ligação dupla, ela tem que colocar tudo para o mesmo carbono. Esse carbono aqui também é um carbono primário. Porque, por mais que eu veja 2 ligações saindo para lá, né, uma para cima e uma dupla para cá, essa dupla é para oxigênio, então eu não conto. Carbono vai ser só aqui em cima, então ligado diretamente em apenas um carbono. Então, carbonos primários nós temos apenas 4. Carbonos secundários são carbonos que estão ligados entre 2 carbonos. Esse aqui é o que eu estou fazendo de laranja, é um carbono que está ligado nesse de baixo e nesse aqui de cima, beleza? Ah, mas é uma ligação dupla. Você conta 2 vezes, então? Não, você vai contar normalmente como um carbono só. Não importa o tipo de ligação, importa quantos carbonos só, tá? Então esse carbono aqui é secundário porque ele está ligado no de baixo e no de cima, beleza? Esse carbono é secundário? Não. Esse carbono aqui até eu já vou deixar marcado de verde. Esse carbono aqui é um carbono terciário, porque ele está ligado entre o laranja, esse roxo e esse do lado, que também vai ser um carbono secundário. Por que ele é secundário? Porque ele está entre esse aqui e esse de baixo. O de baixo também é secundário, esse daqui também é secundário, e por último, esse daqui é um carbono terciário. Tá? Então, primário nós temos 4, secundários nós temos 4, terciário nós temos 2 e quaternário nós temos 0. Não temos carbono quaternário aqui. Quanto ao número de ligações π, ligação π é um tipo de ligação que ela só vai acontecer quando nós tivermos duplas ou triplas. Dupla ligação nós temos onde? Vou fazer de vermelho aqui, ó. Dupla ligação nós temos uma aqui. Nós temos outra ligação dupla aqui. Vou estar destacando só a ligação π, tá? E outra ligação dupla aqui. Então, aqui onde está em vermelho são as ligações π dessas duplas. Número de ligações π igual a 3. Beleza? Número de carbonos sp3, sp2 e sp. Para você descobrir isso aqui, eu costumo usar a regra da mão, tá? Pega a sua mão, esconde o polegar e aqui você vai ter 4 dedos aqui, beleza? Cada dedo vai representar uma ligação. Se a ligação for simples, vai representar um dedo solto. Se a ligação for dupla, você vai juntar dedos, beleza? Pode juntar da forma que você quiser os dedos aqui. Importante que você junte 2 dedos aqui. Se você quiser fazer 2 ligações duplas, junte 2 dedos e 2 dedos. Se quiser fazer uma tripla e uma simples, junta 3 dedos e deixa um solto. Tanto faz assim ou assim, tá? É da sua escolha. Todos os carbonos vão ser hibridizados do tipo sp e algum número. Vai ser 3, vai ser 2 ou vai ser 1, tá? Para você saber esse número, você vai contar os espaços entre seus dedos, tá? Isso é uma forma, assim, prática de você achar a hibridação do carbono e ela vai funcionar em absolutas todas as vezes, tá? Dá uma olhada nesse carbono, por exemplo. Esse carbono ele só faz ligação simples. Então você vai fazer os 4 dedos assim. Carbono que só faz ligação simples tem quantos espaços entre os dedos? 1, 2, 3. Pronto, carbono sp3. Então todos aqui, ó, esse aqui, esse daqui e esse daqui, vão ser carbonos sp3. Vamos ver, esse carbono aqui, ele é um carbono sp3? Bom, ele está fazendo uma dupla e 2 simples. Como é que você organizaria na sua mão? Uma dupla e 2 simples. Quantos espaços ficam entre seus dedos? 1, 2, carbono sp2. Então nós temos aqui, ó, sp, vou colocar o número, sp3, esse aqui é sp3, esse daqui é sp2, esse aqui é sp2. Esse daqui, só estou vendo ligação simples, 4 ligações simples. Ah, mas você está vendo só 2, não deveria fazer assim? Tem que tomar cuidado porque esse carbono tem hidrogênios, né? Cada hidrogênio faz ligação simples. Ele tem 2 Hs, então são 4 ligações simples, a menos que 2 eu não esteja vendo. 4 ligações simples, sp3. 4 ligações simples, sp3, sp3. Uma dupla e 2 simples, sp2. Uma dupla e 2 simples, sp2.
uma dupla e duas simples sp2. Então nós temos o que? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos sp3. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos sp2. Beleza? Por causa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Eu coloquei 2 aqui, é 5. 5 carbonos sp2. E nenhum carbono sp. Nenhum carbono sp. Agora a gente já consegue resolver a questão aqui, viu? Que qual que é a resposta correta? Letra A, possui 3 carbonos primários. Não, carbono primário nós temos 4. Letra B, possui 4 carbonos com hibridação do tipo sp3. Com sp3 nós contamos 5. Falso. Possui 2 ligações π. Mentira, nós contamos 3 ligações π. Letra D, possui 5 átomos de carbono com hibridação sp. Sp nós não temos nenhum. Para ser sp, ou faz duas duplas ou faz uma tripla e uma simples. Não tem nenhum assim. Letra E, possui 2 átomos de carbono terciário. Verdadeira resposta. Gabarito. Gabarito. Letra E. Aquela decoradinha breve, bonitinha. E aqui estamos. Belezinha? Eu vou dar uma afastada rápida aqui para você tirar um print rapidão dessa resolução bonitinha. Voltei. E é isso. Prova do Animate está concluída aqui. Desejo a você uma excelente, excelente prova. Não existe de me procurar ou procurar o colégio aqui, caso você queira apimentar ali, aprimorar seus conhecimentos de química. Beleza? Desejo então a vocês bons estudos, boa prova, bom sucesso e até uma possível próxima.